Expectativa errada é uma coisa. Falsa profecia é outra. Ter uma expectativa errada é uma coisa, porém, fazer uma afirmação mentirosa baseada em especulação que foi proibida por Jesus Cristo para 2,5 bilhões de pessoas em 194 idiomas durante 27 anos, é outra coisa diferente. Veja Atos 1, 6, 7. Veja o livro As Nações Terão de Saber que Eu Sou Jeová. Como? Página 200. E veja Deuteronômio 18, 20 a 22. Quando ocorreu a expectativa errada entre os cristãos que o reino de Deus iria se cumprir em seus dias, Jesus estava presente e já cortou o mal pela raiz. Jesus disse: não compete a vocês ficarem especulando sobre os tempos que meu Pai colocou sob sua própria jurisdição. Note que os cristãos foram repreendidos e receberam um mandamento de Jesus para não especularem sobre os tempos que só o seu Pai sabia. As Testemunhas de Jeová, desde que foi fundada a sua organização em 1870, têm violado este mandamento de Jesus. Desde 1870 até o presente, por cerca de 150 anos, as Testemunhas de Jeová têm afirmado qual é o tempo que Jeová trará a grande tribulação, o Armagedon, e o novo mundo. Não teria sentido nenhum Jeová mandar Moisés escrever Deuteronômio 18, 20 a 22, se Moisés ou outros profetas de Jeová pudessem afirmar para 2,5 bilhões de pessoas em 194 idiomas durante 27 anos que o dia de Jeová e o fim da cristandade ocorreriam dentro do século XX e ficassem sem punição, como se apenas tivessem tido uma simples expectativa errada. O livro As Nações Terão de Saber que Eu Sou Jeová. Como? Foi escrito em 1973, pelo corpo governante ou escravo fiel e discreto das Testemunhas de Jeová. Portanto, de 1973 até o ano 2000, se passaram 27 anos. 27 anos de falsa profecia. 27 anos afirmando falsamente que o fim do mundo viria até o final do século XX. 27 anos afirmando falsamente que a batalha contra a cristandade viria até o final do século XX. Em Deuteronômio 18, 20 a 22, Jeová disse para Moisés: se algum profeta falar em meu nome prometendo algo e não cumprir o prometido que prometeu, não deves ter medo deste falso profeta. Este falso profeta é presunçoso, e este falso profeta deve morrer. Veja o livro As Nações Terão de Saber que Eu Sou Jeová. Como? Página 200, publicado pela Torre de Vigia, Testemunhas de Jeová, em 1973, onde neste ano havia cerca de 2,5 bilhões de habitantes no planeta Terra. Ou seja, cerca de 2,5 bilhões de pessoas tiveram acesso a esta afirmação mentirosa, que o dia de Jeová ocorreria dentro do século XX. E foram desencaminhadas por esta informação mentirosa. Cerca de 2,5 bilhões de pessoas tiveram acesso a esta afirmação mentirosa que a batalha de Jeová contra a cristandade ocorreria dentro do século XX. Como sabemos, esta afirmação mentirosa não se cumpriu, por isso é uma informação mentirosa, uma falsa profecia. Qualquer falso profeta pode alegar que teve apenas expectativas erradas, e assim, Jesus é que passaria a ser o mentiroso, quando Jesus disse em Mateus 24, 11, virão muitos falsos profetas e desencaminharão a muitos. Também não teria nenhum sentido Jesus mandar Mateus escrever Mateus 24, 11, dizendo que virão muitos falsos profetas e desencaminharão a muitos, se falsas afirmações ou falsas profecias ou falsos ensinos em nome dele e de seu Pai, fossem apenas considerados como expectativas erradas. Como o leitor esclarecido deve ter notado, essa informação é um alerta para que não caiamos vítimas de falsos profetas. Os falsos profetas alegam que têm apenas expectativas erradas para continuar enganando e obrigando-nos a sermos escravos deles. Não devemos ser escravos de homens. Devemos sim ser escravos de Cristo e sermos escravos de Cristo. Temos a liberdade cristã e a liberdade cristã é diferente de certas seitas que escravizam as pessoas sob o chicote psicológico do medo e das ameaças de desassociação caso ousem contestar tais falsos profetas comprovados. Pense nisso.